Salve galera, canal chamado Tricolor para fazer mais um vídeo para você aqui, torcedor São Paulino. Por isso seja bem-vindo a mais um vídeo do canal chamado Tricolor. E no vídeo de hoje vamos falar sobre São Paulo Futebol Clube versus mídia alternativa do São Paulo Futebol Clube. Como surgiram, por que surgiram e o que esperar da mídia alternativa do São Paulo Futebol Clube, beleza? Portanto, se você é verdadeiramente torcedor de São Paulo Futebol Clube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal chamado Tricolor. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, fazer o seu comentário e bora pro vídeo, rapaziada. Mídias alternativas versus São Paulo Futebol Clube ou São Paulo Futebol Clube versus mídias alternativas. Vamos explicar como surgiram e por que surgiram inicialmente nesse vídeo aqui do canal chamado Tricolor. Você sabe que o monopólio das informações ele está diluído hoje nas mídias alternativas, nas plataformas de streaming e nas redes sociais. Hoje o monopólio das informações ele não está mais restrito simplesmente à grande mídia, a mídia esportiva ou ao jornalismo e por aí vai. As informações hoje, elas estão diluídas, seja informações sobre qualquer segmento, sobre qualquer área. Elas estão muito diluídas, não é? A evolução da tecnologia nos permitiu que hoje surgissem as redes sociais, né? Você tem TikTok, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem o Quai e por aí vai. Então, hoje, nós torcedores que em outros momentos, acompanhávamos todas as informações com relação ao seu clube, no caso, São Paulo Futebol Clube, simplesmente através da mídia aberta, né? Você tinha a Globo ali, né? Quando você iria acompanhar o seu time, você tinha um SBT, você tinha um Record, e por aí vai, a Bandeirantes. Agora, essas informações todas com relação ao seu time não estão mais nos jornais ou nos jornais esportivos. Elas estão espalhadas, estão diluídas nas redes sociais. Com a evolução das coisas, surgiram, então, a mídia alternativa, surgiram as plataformas de streaming, uma alternativa à própria TV aberta, para ter transmissões ou retransmissões de jogos. E com isso surgiram jornalistas que apareceram, né, nessas plataformas de streaming. E nesses programas você vê ex-jogadores fazendo comentários e tudo mais, com relação ao futebol, ajudando a serem comentaristas e buscando essa nova área para que eles sejam inseridos nesse contexto. Surgiram as mídias alternativas. E hoje nós encontramos aí uma gama enorme de canais repletos de torcedores, né, que trazem informações, que trazem opiniões, fazem comentários a respeito do seu respectivo clube. Hoje eu quero falar a respeito do São Paulo Futebol Clube. São Paulo, que é um clube que mas foi um clube vanguarda durante muito tempo, esteve à frente em termos de gestão e em termos de futebol. Durante muito tempo, o São Paulo era um time protagonista, mas hoje o São Paulo se tornou um time coadjuvante. É notório, é sabido por todos que o São Paulo não é um clube muito aberto com o seu torcedor. O São Paulo não compartilha, não divulga muitas dessas informações. Hoje você encontra nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, canais como de setoristas do São Paulo Futebol Clube, como uma arquibancada tricolor, e hoje você tem Alexander Vieira, hoje você tem vários canais aí, onde esses canais trazem informações. Junto a esses canais de setoristas do São Paulo, você encontra também aí um São Paulo Digital, né? Você encontra muitos canais que trazem informações do São Paulo Futebol Clube junto ao seu torcedor. Pois bem, essa é a parte boa, rapaziada. Essa é a parte boa da mídia alternativa. Agora eu vou falar do lado que tem sido prejudicial. Esse é o lado benéfico. Eu vou falar agora do lado que tem sido prejudicial para o São Paulo Futebol Clube. Você sabe que o São Paulo se encontra num momento da sua história muito delicado, devido à dívida financeira causada por todas essas últimas gestões, devido à dificuldade para contratações, por falta de dinheiro, uma série de situações, a dispensa de jogadores para que a folha salarial fosse mais enxuta, apesar de não ter acontecido. O São Paulo hoje tem
uma folha salarial na casa de 26 a 27 milhões de reais, se não me engano, a quinta folha salarial do país. E, porém, o seu elenco foi encurtado, envelhecido no time titular e no time reserva repleto de jogadores oriundos da categoria de base. Essa mídia alternativa do São Paulo, que está espalhada, volto a dizer, Instagram, TikTok, Quai, YouTube, eles trazem informações, o que é muito bom para nós, devido à falta de transparência, devido à falta de comunicação do São Paulo Futebol Clube, e a responsabilidade é do São Paulo Futebol Clube junto ao seu torcedor, devido à falta de comunicação do São Paulo com o seu torcedor, foi necessário o surgimento dessas mídias, dessa mídia alternativa do São Paulo, onde vai buscar junto às suas fontes as informações para o seu torcedor. Porém, nós temos visto muitas lives de pré-jogo, pós-jogo, com comentários desses canais que são feitos por torcedores, não é? Aonde influencia diretamente na opinião do torcedor comum. E é preciso que você que é torcedor comum do São Paulo, fique muito atento a tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque os comentários são feitos por pessoas que são torcedoras também. E muitas vezes esses comentários desses canais que são feitos por torcedores são imbuídos, embasados em paixões. Não são comentários tão técnicos, repletos de conhecimento de futebol. Mas são comentários, é claro que eles detêm uma parcela de conhecimento, mas são comentários muito influenciados pelas suas paixões, pelos seus sentimentos vinculados ao clube, o São Paulo Futebol Clube. E isso tem feito com que a pressão dentro do São Paulo Futebol Clube, fora a questão de gestão, que nós já mencionamos aqui durante o vídeo, tem feito com que a pressão dentro do São Paulo aumente cada vez mais. Lembrando que todos nós fomos formados devido ao monopólio da informação, a mídia esportiva, que é extremamente resultadistica, aonde o técnico é o único responsável. Durante anos e mais anos, nós fomos abastecidos por essas comentaristas de que o único responsável é o técnico. A seleção brasileira tomou um vareio da seleção alemã, o 7-1. A grande mídia esportiva brasileira atribuiu ao técnico brasileiro que o técnico brasileiro estava ultrapassado, precisava ir atrás de uma reformulação, de mais. O que eu concordo, precisava que isso acontecesse. Mas o futebol brasileiro ele é muito resultadista, então é uma ciranda de técnicos, onde entra técnico, sai técnico, entra técnico, sai técnico. E esses canais da mídia alternativa do São Paulo têm essa linha de pensamento. E isso, eu te pergunto, tem sido prejudicial ou benéfico para o São Paulo Futebol Clube? Lembramos que nós conquistamos um paulista com o Crespo, nós chegamos em finais com o Rogério Ceni no Paulistão e também na Sul-Americana, e nós conquistamos uma Copa do Brasil com o Dorival Júnior e conquistamos uma Supercopa do Brasil com o Thiago Carpini. O atual técnico Luiz Beldia tem tido interferências diretas no seu trabalho. É verdade que ele não se ajuda muito, é verdade. Muitas das suas decisões são questionáveis, é verdade. Ele tem cometido erros? Tem cometido erros, mas e os acertos? E é sobre isso que nós temos que falar, rapaziada. As opiniões desses torcedores que estão presentes nesses canais da mídia alternativa mais têm prejudicado o trabalho do técnico do que ajudado, e eu vou explicar a você o porquê. Porque o São Paulo se encontra num momento delicado e é preciso levar em consideração o atual momento do São Paulo Futebol Clube, onde dispensou 18 jogadores e contratou apenas 4 jogadores. Somado a essas 4 contratações, o time do São Paulo é um time envelhecido e tem sofrido com lesões. E mesmo que não sofresse com lesões, esse time não daria conta de disputar Campeonato Brasileiro, as 38 rodadas, Copa do Brasil, vamos lá, 13, 14 jogos, e Libertadores da América, se não me engano, 13 jogos duríssimos da Libertadores da América.
Anteriormente, tivemos o Campeonato Paulista, pré-temporada prejudicada pela ida na Florida Cup, o calendário antecipado, jogos muito aproximados. O São Paulo não tem orçamento para contratar mais jogadores, só aproveita a oportunidade de mercado, mas tudo isso não é levado em consideração durante as análises e os comentários de boa parte desses torcedores que têm canais da mídia alternativa do São Paulo. Então você, torcedor, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você ouvir essas informações e participar dessas lives, você tem que fazer a sua avaliação. Você tem que analisar canais que falem tanto o lado crítico, mas também o lado positivo das coisas. Nem tudo é só negativo no trabalho do São Paulo e no trabalho do próprio time do São Paulo, e nem tudo é só positivo. Se você avaliar, muitos desses canais só chamam pessoas, convidados, somente para tecer críticas, para falar do lado negativo do time do São Paulo. Por outro lado, nós encontramos canais também, pouquíssimos, é verdade, que falam também de coisas positivas do São Paulo, mas são a minoria aqui, principalmente no YouTube. Então, o que você precisa estar atento é que hoje, nesse exato momento, a mídia independente do São Paulo, ou mídia alternativa do São Paulo, que surgiu no intervalo, onde o São Paulo não se comunicava com o seu torcedor, e vem fazendo um trabalho legal de trazer informações do dia a dia do São Paulo, trazer informações para você, torcedor, e isso é muito bom. Porém, quando entra para o campo e começa a fazer comentários, dar suas opiniões sobre o trabalho dos treinadores, ela é repleta de sentimento, é repleta de paixões e é repleta de falta de conhecimento de futebol. A verdade é essa, rapaziada. Não temos muitos canais onde as opiniões são baseadas em conhecimento de futebol. São baseadas mais em sentimento pelo seu time. E hoje, o atual técnico do São Paulo, Luiz Rubel Dias, se encontra extremamente pressionado justamente por falta dessa opinião mais qualificada. Volto a dizer, é importante que surja a mídia alternativa. Porém, temos que tomar o máximo cuidado com as opiniões e os comentários feitos por torcedores que têm canais aqui presentes nas redes sociais. Eles têm atrapalhado o dia a dia do clube, têm dividido a torcida do São Paulo, tá certo? E essa divisão da torcida do São Paulo é o prejudicial, que tem sido prejudicial para o São Paulo Futebol Clube. Essa temporada 2025 talvez seja a temporada mais delicada da história do São Paulo Futebol Clube. Justamente por todo esse cenário que eu trouxe para vocês. Orçamento limitado, São Paulo não consegue contratar jogadores, tirar jogadores de outro time que sejam titulares, só depende da oportunidade de mercado, elenco reduzido, categoria de base sendo obrigados a queimar etapas, o time titular mais envelhecido. Essa série de fatores levam o São Paulo Futebol Clube a passar por um cenário mais delicado da sua história. Um momento mais decisivo da sua história. E hoje, mais do que nunca, o São Paulo Futebol Clube depende de você, precisa de você, torcedor são paulino. Que entenda o momento do São Paulo, que entenda o que o São Paulo está passando, e que, se nós não abraçarmos o time, se nós não abraçarmos o trabalho feito pelos jogadores e pela comissão técnica, porque é só o que nós temos, porque os dirigentes estão loucos para trocar de técnico. Não estou aqui defendendo simplesmente Zubel Dias, estou defendendo o São Paulo Futebol Clube e espero que você entenda isso. Os dirigentes estão loucos para trocar o técnico, porque eles querem mais liberdade para que conselheiros, diretores possam transitar livremente no clube sem ter o impedimento do técnico nessas áreas. Se nós não entendemos o momento e a limitação do nosso elenco, nós podemos correr reais riscos no Campeonato Brasileiro e sermos eliminados de maneira mais precoce nas Copas. Então, hoje, mais do que nunca, o São Paulo Futebol Clube precisa de você, torcedor são paulino. Precisa que você, torcedor são paulino, amadureça e entenda que o São Paulo, mais do que nunca na sua história, precisa de você, apoiando
o São Paulo Futebol Clube, mesmo com o Zubeldia, mesmo com o Luciano, mesmo com o Igor Vinícius, mesmo com o Jandrei, mesmo com jogadores questionados, mesmo com as lesões, mesmo com o orçamento curto, mesmo com Casares da vida, com Belmontes da vida, com Muricis da vida, com Milton Cruz da vida, mais do que nunca na história do São Paulo Futebol Clube, o São Paulo precisa de você, torcedor são paulino. Espero que o vídeo de hoje tenha feito com que você entenda a importância da mídia alternativa do São Paulo. Porém, saiba separar informação de opinião. E que essas opiniões venham recheadas de paixão e de sentimento pelo clube. E principalmente por falta de conhecimento de trabalho de futebol. Falta de opiniões técnicas, de conhecimento de futebol. E isso tem influenciado diretamente a você, torcedor são paulino, que tem jogado uma pressão enorme em cima do trabalho da comissão técnica e do time. Nós vimos agora, após a vitória sobre o Santos, jogadores da categoria de base desmentirem aquilo que grande parte da mídia alternativa, principalmente os canais maiores da mídia alternativa e também os medianos, o meu é um micro, né, da mídia alternativa, mas canais maiores da mídia alternativa e os canais medianos têm colocado na sua cabeça que Zubeldia não gosta de utilizar a base. O Matheus Alves, Lucas Ferreira, desmentindo isso essa narrativa que foi criada para pressionar o trabalho do técnico, que o técnico Zubeldia não gosta de utilizar a categoria de base. Em momento algum, esses canais foram atrás de todo o histórico do técnico Luiz Zubeldia e não entendem o momento do São Paulo Futebol Clube. Espero que você tenha entendido a mensagem do canal chamado Tricolor. Não estamos aqui para ficar passando pano para a mídia alternativa, não estamos aqui para derrubar a mídia alternativa, mas você precisa entender que o São Paulo precisa de você, que o São Paulo precisa do seu apoio, que o São Paulo precisa do seu amadurecimento com relação a este momento da mídia alternativa do São Paulo. Volto a dizer, é importante que a mídia alternativa traga as informações do dia a dia do São Paulo, mas é importante que você, torcedor são paulino, saiba separar informações de opiniões críticas. Informações das opiniões e das críticas feitas por torcedores que têm canais aí presentes nas redes sociais, beleza? Se você gostou e é um verdadeiro torcedor são paulino e entendeu a mensagem, aproveite para se inscrever e deixar o seu like aqui no canal chamado Tricolor. No mais, estamos juntos, porque ser São Paulo não é uma escolha e não é uma opção. Ser São Paulo Futebol Clube é uma forte vocação, ajudar São Paulo Futebol Clube neste momento delicado da sua história. Tamo junto, forte abraço, até um próximo vídeo. E vamos, São Paulo.